Nós, e como dizia no princípio da nossa celebração, nós estamos a celebrar o domingo número 23 do tempo comum. E eu gostaria de me focar fundamentalmente no texto do Evangelho, com algumas saídas para as outras leituras que nós ouvimos. E eu gostava, sobretudo, de refletir convosco o significado desta cura deste doente. O que Jesus nos quer transmitir hoje e aqui em relação a estes textos, nomeadamente este texto que é o do Evangelho. Antes de mais, gostava de chamar a vossa atenção para o facto de este doente estar afetado ao mesmo tempo por duas enfermidades: surdo e mudo. Isso é o que acontece na nossa vida. Não basta uma doença, depois vem uma outra e depois tudo encadeia. E no fim ficamos completamente bloqueados, sem saber o que fazer, sem nenhuma orientação. Surdo, mudo. Mas depois aparece gente que consola este surdo mudo e o leva a Jesus para o curar. E isto faz-nos lembrar imediatamente a primeira leitura que ouvimos. Dizei aos corações perturbados, tende coragem, não temais. Aí está o vosso Deus. Vem para fazer justiça e dar recompensa, porque Ele vai, como diz o texto, abrir os olhos aos cegos e desimpedir os ouvidos dos surdos. Afinal, esta ação misericordiosa, esta ação curativa, esta ação compassiva de Jesus já estavam previstas, estas ações todas já estavam previstas pelo profeta Isaías. Eis o vosso Deus, este que desimpede os ouvidos, este que cura os coxos, este que cura os doentes. Afinal, estava tudo previsto. E a nossa missão é levar a Jesus todos aqueles que estão doentes. Aqueles que são surdos, que são mudos, devem ser levados a Jesus. E aqui podemos estender um pouquinho o nosso raciocínio. Não apenas aqueles que são surdos, mudos, mas também aqueles que são cegos e outros que têm outras doenças, têm outras enfermidades. Enfermidades, vamos dizer, físicas, enfermidades espirituais. Estou doente, está doente, muito bem. O que há a fazer? Está aí o nosso Deus. Levar o doente para que seja curado. Avançai, dirigi-vos ao vosso Deus, porque Ele cura. Tende coragem. Vejam, nós falamos de surdos mudos e olhamos para os surdos mudos, mas muitas vezes nós também somos surdos mudos. Olhamos para o sofrimento, vemos o sofrimento e ficamos surdos. Não falamos. E pecamos por omissão, por não termos falado. Ficamos mudos. Quando devíamos falar, não falamos. E quando muitas vezes dirige-se a nós para nos aconselhar, para nos orientar, ficamos surdos. Não queremos ouvir. Não queremos ouvir uma boa orientação, uma boa diretiva. Não queremos ouvir os bons conselhos, porque queremos seguir o nosso próprio caminho. É daí que nasce o pecado, afinal. Isto significa que, de uma certa maneira, cada um de nós é um pouquinho mudo, é um pouquinho surdo. E às vezes até um pouquinho cego. Está o sofrimento, finge e não quer ver, mas o sofrimento aí está. E muitas vezes queremos abafá-lo. Ao invés de o resolver, abafamos. Como dizia alguém, lida bem com os problemas, mas não resolve. Abafar um assunto é apenas adiá-lo, não é resolvê-lo. Resolva. Se alguém, por exemplo, está a fazer manifestação, está a manifestar-se, ainda que mandes os cães e a polícia, não resolves o problema, apenas o adias, apenas o abafas, mas não o resolves. O melhor é sentar-se
e ouvir. Portanto, surdo-mudo, levado, consolado e levado ao Senhor. Eis o nosso Deus à espera de nós para resolver os nossos assuntos. Um segundo aspecto deste texto tem que ver com a presença de Deus na vida do doente. É surdo, é mudo. Muitas vezes nós fomos visitar doentes e no ápice do sofrimento, o doente diz: acho que Deus me abandonou. Acho que Deus não quer saber de mim. Acho que Deus não quer ouvir as minhas orações. Acho que Deus está em silêncio em relação a tudo que eu tenho, a tudo que eu sinto. E aqui Jesus está a mostrar que Deus nunca está distante de nós, não nos abandona. Está presente na nossa vida, nas nossas vidas, na vida do doente, sobretudo. E não só está na presença, ou seja, se faz presente na vida do doente, como também não faz exceção de pessoas, como dizia São Paulo. Muitas vezes nos hospitais é o que fazemos, curamos apenas aqueles que têm possibilidade de nos dar um bom envelope, aqueles que são gente muito bem posicionada na sociedade, mas os outros ficam de lado. Os outros são excluídos, são abandonados. Então, se tiverem doenças incuráveis, pior ainda. Há um governante que há tempos foi visitar um hospital, já aconteceram várias vezes, em que a enfermeira ou o enfermeiro, em vez de olharem para o doente, estão a ver novela. Não é o que acontece. Estão a ver novela. Há lá um televisor na sala. Às vezes até ralham com os doentes. Alguém esteve a lamentar, apareceu uma senhora parturiente e disse: ai, você também toda hora grávida, quem te mandou engravidar na hora? Maneira como tratamos muitas vezes os outros. E isso não é só em relação aos doentes, isso é extensivo às outras áreas. Já agora aproveitamos a maneira como lidamos com os alunos. Aquele aluno que dificilmente aprende ou aprende com mais, sei lá, com mais dificuldades. É a ele que o professor deve prestar mais atenção. Às vezes até sofre bullying. O aluno que tem dificuldades em aprender é aquele que merece maior atenção do professor. Às vezes, em vez de prestar atenção a este aluno, põe-se a insultá-lo, a criticá-lo. Ainda bem que já acabou o tempo das palmatórias. Eu ainda fui desse tempo. Não conheço a tabuada, olha, apanha. Não conheço as fórmulas químicas da 7ª classe, apanha. Não conheço os tangentes, cossenos, é apanhar a sério. Palmatória. Então, prestar atenção ao aluno com mais dificuldades. E você que é colega dele, ajude o outro. Não trepe sozinho, não vá sozinho para o êxito. Ajude o outro, não o deixes. Isso chama compaixão, misericórdia, caridade. Não faça festa quando o outro fica reprovado. Sinta por ele, ajude. Sinta-te derrotado também porque você também não ajudou. Não estou a dizer ajude aquele que não sabe a fazer cábula. Não, não é isso que eu estou a dizer. Ajude, apoie. Tem dificuldades, apoie. Todos nós cristãos caminhamos para Deus, não devemos caminhar sozinhos. Então você caminha sozinho e os outros estão a ficar para trás? Não ajudas? Caminhar em harmonia. As capacidades não são todas. Nem todos tiveram as mesmas possibilidades. Há dias passei por um banco e havia um senhor que tinha muita dificuldade em assinar o nome. Lá estava a jovem a dizer: o senhor não sabe assinar o nome, fica aí de lado, primeiro vou atender os outros. Eu disse: não, senhora, não faça isso. Devia estudar. Mas tu não conheces a história dele? Não estudou por quê? Não teve possibilidades? Não tem as mesmas capacidades? Não é da mesma família que tu, que tiveste possibilidades de rapidamente aprender a ler, a escrever? Tenha paciência. Ainda por cima ele não conseguia obedecer a linha. Ele, ao invés de escrever por cima da linha, trepava. Tenha paciência. Muitas vezes é isso que nos falta. Portanto, presença de Deus na vida do doente.
Presença de Deus na vida do doente. É uma história que eu gosto de contar. Assim como dá-me gozo contar esta história, mas é uma história que termina de maneira dramática. Mas convém contar outra vez. Quando fui para o do Carmo, fui visitar uma mais velha. Bom, visitava os doentes, obviamente. E uma dessas vezes fui visitar uma mais velha. E ela disse: "Oh, Frei, ainda bem que o Frei veio. Porque esta malta desta casa não tem paciência de ouvir as minhas histórias. Ela só queria ser ouvida. Esta malta aqui de casa não tem paciência de ouvir as minhas histórias. Hoje que o seu padre veio, vai ouvir um pouquinho das minhas histórias. Seu padre, senta-te aqui. Olha, sabe, seu padre, eu tenho 93 anos." Eu disse: "Bom." E ela começou. Quando nasceu, eu disse: "Bom, quando nasceu até chegar aos 93 anos?" No primeiro ano, eu disse: "Sim, irmã. Sim, avó, vamos lá." E no segundo ano? No segundo ano, quando chegou o terceiro ano, eu disse: "Bom, vamos fazer o seguinte, avó." Nós chegamos no terceiro ano. A próxima vez, porque eu tenho outros doentes por visitar, a próxima vez que eu vier, vamos começar pelo quarto ano e continua. Quando voltei a passar por lá, 2 semanas depois, a avó tinha falecido. E, portanto, fiquei sem ouvir o resto da história. O que é que ela queria? Ela queria partilhar a história, a experiência dela. Queria alguém que a pudesse ouvir. Queria alguém que estivesse presente na vida. Muitas vezes nós precisamos de alguém que nos ouça. Alguém que possa orientar, ouvir a nossa história, as nossas histórias e podermos, sei lá, sentir que alguém está ao nosso lado, alguém que nos dá algum ouvido. Isso já é um passo. Depois, ao curar o surdo mudo, Jesus quer mostrar como é que será a nossa vida no além. Onde não há morte, não há doenças, não há sofrimento. É isso mesmo que Jesus quer mostrar. Que um dia, quando estivermos junto do Pai Celeste, não haverá nem sofrimento, nem mortes, nem doenças. Vai ser uma vida de continuidade ou de felicidade eterna. E então Ele quer mostrar-nos já aqui. Ao tirar estas doenças, ao acabar com o sofrimento. Seria tão bom que isso fosse possível neste mundo, nesta sociedade, nas nossas famílias. Provavelmente de maneira perfeita não é possível, mas nós somos responsáveis pela nossa própria felicidade. Porque senão Deus não nos teria trazido para este mundo. A quem cabe a responsabilidade de construir a felicidade neste mundo, nas nossas famílias, na nossa sociedade? Somos nós mesmos. Porque depois também quando construímos, quando produzimos infelicidades e produzimos miséria, quem o faz somos nós mesmos. Nós temos capacidade, temos possibilidades para construir uma sociedade melhor, para que as nossas famílias se sintam bem, se sintam felizes. Nós temos esta capacidade. Nós temos esta capacidade. E por que não o fazemos? Estamos à espera de quê? Estamos à espera de quem? Isso depende de quem? Depende de nós. Até recebi um vídeo de um pastor, de um bispo de uma igreja, uma dessas igrejas irmãs, que dizia: "Meus irmãos governantes, o dinheiro do petróleo não deve ser para comprar mais milho, comprar mais mandioca, comprar mais, sei lá. Deve ser para comprar, sei lá, tratores para produzir melhor. O dinheiro do petróleo", dizia ele, "deve servir para comprar charruas, que ainda não produzimos, e não para voltar a comprar milho. Então, se nós produzimos milho, vamos comprar mais milho." Dizia ele. É uma questão de inteligência. O engenheiro Fernando Pacheco chegou a definir a agricultura como a arte de empobrecer alegremente. A arte de empobrecer alegremente. Mostrar já neste mundo como é que será no além com Cristo. E depois, Jesus cura o surdo mudo porque quer dar-lhe dignidade. Quer dar-lhe dignidade e depois reinseri-lo na sociedade, reinseri-lo na família. Entre os judeus, quem é doente porque pecou. E porque pecou, era esse o conceito deles, deve ser afastado, posto de lado, porque prevaricou.
Ora, Jesus, ao curar este surdo mudo, quer devolver-lhe dignidade para que ele volte novamente ao convívio familiar, volte novamente ao convívio social. De onde tinha sido afastado. Dá-lhe dignidade. Um surdo mudo, o que é que faz? É surdo, é mudo, não é capaz de grande coisa. Uma vez deixando de ser mudo, deixando de ser surdo, ele já pode recuperar as suas forças, já pode trabalhar, já pode rezar, já pode conviver com os outros, já está reinserido na sociedade, na comunidade. Esta é a missão da igreja também.